Pessoal, iniciando mais um vídeo, né? E como a gente fala dessas práticas mais internas, dessas práticas mais antigas, né? Mais especificamente a hipnose não verbal, e o canal remete também à metafísica e o mesmerismo. Eu tento também fazer um paralelo entre as práticas ocidental e as práticas orientais para a gente ter um melhor entendimento, certo? Sem causar nenhum tipo de confusão. E vou ensinar aqui algumas coisas, não vou ensinar, vou passar um pouco daquilo que eu sei, que eu aprendi ao longo do tempo, né? Praticando, lendo livros, né? Aprendendo com pessoas também que se interessam por esse tipo de conteúdo, que é um pouco meio ainda artesanal, certo? E vou explicar alguns movimentos e alguns conceitos, ok? As práticas mentais, eu vou dividir aqui em alguns parâmetros, ok? Geralmente a hipnose, que é aquilo que a gente fala muito aqui do direcionamento, tem um viés mais cientificamente possível, né? A gente utiliza menos rituais, certo? Geralmente essa questão que a gente fala de ritual, de gestos, de posições simbólicas, algo mais antigo e mais gestual, ritualístico, as pessoas elas se fascinam logo, mas há um certo medo ali, uma precaução, mas chama a atenção das pessoas, ou seja, causa um grande impacto emocional nelas. A hipnose é feita para aproximar as pessoas de senso comum desses conhecimentos de uma forma mais branda o possível, sem dar muito choque cultural, ok? E temos o magnetismo, que já são práticas mais antigas, mas também segue uma linhagem mais científica, ocidental, que já envolve imposições de mãos, né? Gestos, né? Sugestões não verbais, também comando sensorial, para levar o indivíduo ao nível ideal para que ele receba as tais sugestões e comece a apresentar os fenômenos mentais, né? Geralmente está associado ao sonambulismo artificial. E temos também as práticas mais abertas, que era praticado por ordens, né? E também essas práticas mais milenares, que num dado período foram difundidos na Europa mesmo, certo? No Ocidente. Práticas a nível orientais, né? E também a nível europeu, que precisou passar por uma transformação, certo? Ou seja, teve que passar por períodos para que esses conhecimentos se mantessem vivos na cultura dessas pessoas. Ou seja, houve uma adaptação para o momento presente. Então também vou fazer aqui um conhecimento, uma forma que dê para entender e se adapte ao momento presente e que também a pessoa possa praticar em algum momento, certo? E uma das práticas que eu gosto de praticar, como eu disse, é a hipnose, tanto verbal como não verbal, as meditações, e também gosto de praticar o Tai Chi Chuan, porque o Tai Chi Chuan tem muito a ver com essas práticas, como se fosse uma meditação em pé. E vou ensinar os conceitos, basicamente. O Tai Chi Chuan é uma técnica que envolve o movimento das mãos, né, do corpo, e a concentração. É como se fosse uma dança, uma meditação, literalmente, em pé, para um fim, ou seja, que é a tranquilidade e as práticas internas e também a revelação do corpo, ok? Então essas práticas envolvem manipulação, uma suposta energia psíquica, né, criada pela mente. A gente fica tipo manipulando assim como se fosse uma espécie de bola, uma questão mais sensorial, mais mental. Basicamente, essa tal energia existe a nível térmico para a gente.
nessa dimensão, mas essa energia é mais sensorial e interna, certo? A questão mais fisiológica dela seria essa questão térmica que atua, ok? Então a gente pratica, faz e começa a querer encontrar esse calor, essa temperatura, né? Essa variação de temperatura e começa a dispersar essa energia pelo corpo. E ali começa uma série de desencadeamentos e de comunicação que vai passando pelo corpo, certo? Vai a mente, vai o chão, ambos os lados, o pé. Isso pode ser praticado individualmente, né? Individualmente, como também em grupo, ok? Pessoas praticando em grupo. Isso pode envolver estados leves, né? Sensorial, ou estado mais profundo. Dessa forma, ou também praticando parado, com respiração ou meditação envolvendo a tela mental interna, ok? E também quando você está praticando com uma pessoa e quiser induzir essas pessoas ao transe através da hipnose não verbal do magnetismo, vai envolver os passos, sugestão sensorial, simbólica, em que você faz de uma forma também parecida que você está praticando, para ativar o corpo térmico sensorial do indivíduo. E ali a gente começar a ver os fenômenos que aquele indivíduo contém. Geralmente esse fenômeno ocorre em todos, mas geralmente é mais nítido ver pessoas que são sinestésicas, estão abertas, né, a receber as sugestões, ok? Então realmente acontece. Eu explico para que as pessoas não se assustem e entendam essas potencialidades, certo? E a gente passa a sugestionar basicamente assim, certo? Dar a sugestão, tocar no centro, passar pela parte das costas do indivíduo, certo? Mas agora sem malícia, né, de uma forma padrão, que precisa de respeito para esses indivíduos realmente submeter, né, o sujeito, né, à experiência, para ganhar esse fim terapêutico, ou ver qualquer fenômeno mental, né? E tem indivíduo que se vê, né, e passa a receber literalmente uma sugestão e uma atração, certo? E passa a existir basicamente uma corda térmica, uma corda invisível a nível mental, certo? Uma conexão mental extrasensorial, que parece até meio sobrenatural e místico, mas não é. A não ser que você queira ver pelo um ponto de vista espiritual, ok? Então, também se você está com medo, alguma coisa, você pode praticar uma meditação que assuste ou espante esses medos, né? Você pode analisar e pensar e fazer essas posições e dissipar essa energia que está na sua mente e compreender a si mesmo, certo? Então, basicamente, seria uma arte marcial, né? Por ter o Chuan, né? Significa grande. Tai Chi Chuan significa grande energia do punho, né? E assim vai, ok? Tem os kati, tem as formas, né? Mas sendo que ela é um pouco meio livre, mas segue um padrão, desde que haja essa interação entre a corpo, mente e também esse lado mais metafísico, que seria o lado espiritual do indivíduo, ok? Desde que leve a um fim e a um meio, ok? Eu não sou nenhum especialista, mas vejo que tem funcionabilidade, certo, pessoal? Mas agora nós temos que saber utilizar com responsabilidade, ok? Então você pode concentrar, né, em alguns pontos, que para os outros seria meridianos, canais de sensoriais, né, pontos, né?
pontos heterogênicos, né? NADs, né? Seriam esses canais de energia, né? E assim vai, dá muitas explicações, ok? E quando a gente está praticando essa hipnose não verbal, a gente tanto pode praticar ela em pé, dando os toques, né, em algum canto, levando o indivíduo a um estado análogo de consciência, né? Ou também podemos também levar ele ao chão, como se fosse uma espécie de toque de Charcot, uma projeção mental a nível sensorial, que ele fique parado em algum canto, ele ali tem essa experiência interior, ok? Então é isso. Essas práticas, ela realmente existe, certo? Mas ela é um pouco assim, como posso dizer, perceptiva, ok? Ela ocorre, muitas das vezes atribuída, muitas vezes ao charlatanismo, mas não é bem assim, que exige um entendimento, certo? Uma compreensão logo, um pré-tal, para que ocorra. Mas elas ocorrem naturalmente no dia a dia, certo? Ocorre quando você vai em algum canto, os estados nervosos ocorrem quando você vai em uma loja, quando você vai em um mercado, na sua própria casa. Os estados nervosos ocorrem, certo? Os estados mentais ocorrem. Não importa, os psicodramas rituais ocorrem. Os psicodramas é natural do ser humano. É um teatro vivo, a própria vida, certo? Então é isso. De vez em quando eu utilizo algumas ferramentas para passar mais essa ideia, né? De origem mais oriental, como no Chaco, alguns bastões, né? Até mesmo luvas, para passar mais essa ideia, né? Arquetípica, essa ideia do inconsciente coletivo e se associar, se afinizar com essas ideias, né? E trazer esse comportamento, essa ideia. Então, se você se sentir à vontade de usar alguma roupa, né? Ou junto aqui com uma roupa mais específica, ou um canto, um ambiente também que ajude, perfeito. Também com pessoas, né? Um instrutor, livros, para poder firmar e ancorar esses tipos de comportamento, de conduta. Eu sei que há um misticismo, há uma metafísica, umas crendices em cima desses conhecimentos, que você vai incorporar alguma coisa, vai enlouquecer, vai aparecer algo, um ET, um extraterrestre, mas não é bem assim.